que é tão importante falar sobre finanças, né? Ainda há um tabu de falar de dinheiro? Muito, muito, João. A gente tem hoje um tabu enorme de conversar em casa sobre dinheiro, né? Principalmente com a família. Dificilmente os pais hoje conversam com os filhos sobre dinheiro. Eu acho que a primeira escola para o filho é dentro de casa, então os pais têm o dever, né? Essa é a palavra, é o dever de conversar com os filhos sobre dinheiro. Do mesmo jeito que a gente conversa sobre outros temas, né? A gente tem que conversar sobre dinheiro, passar para ele essas informações que vai fazer com que o crescimento daquela criança, daquele jovem, adolescente, seja um pouco mais leve, né, em relação a isso. A gente conseguindo colocar esse ponto de família, o dinheiro fica mais fácil, né? E o outro grande problema, né, que a gente vê com a educação financeira é a parte de a gente dar o próximo passo. O próximo passo. Já consegui montar o meu orçamento, já consegui gastar menos do que eu ganho. O que sobra? Qual é o próximo passo? O próximo passo pode ser de investimento, o próximo passo pode ser de comprar uma casa. Esse próximo passo tem que ser bem definido. Então, a gente precisa colocar, né, na nossa linha do tempo esses objetivos de curto, um de médio e um de longo prazo. Tu falaste uma questão da cultura brasileira, né? Tu vê muito em alguns países, né, que se fala assim, quanto tu ganha, né? No Brasil a gente se fala quanto ganha no mês, né? E nos outros países fala quanto ganha no ano. Então, eu ganho lá 36, 48, 100 mil reais por ano, né? Sempre a conta é anual e tu já faz essa conta dos teus gastos proporcionais a quanto tu ganha por ano. Então, já ajuda um pouquinho nessa questão, né? A gente tem que poder... É uma prática que a gente podia estar abordando, né? É uma prática boa e hoje a gente não consegue, né, culturalmente ter essa prática. Vamos olhar para um passado um pouco mais recente, ali, finalzinho de década de 80, década de 90, onde a gente tinha uma inflação muito alta e o poder de compra ele se corrompia todos os dias. Então, um dia o arroz era um preço, a 3, 4 horas remarcavam lá e era outro preço. Então, como é que eu vou me programar, ter uma renda anual, se eu não consigo passar o meu mês a mês, o meu dia a dia? Então, o gastar vem muito disso também. Então, o que a gente consegue olhar hoje? Mudou, né? O período de inflação que a gente tinha lá atrás não é mais o mesmo, o mercado mudou, o cenário econômico também mudou. As pessoas agora precisam mudar, precisam se adaptar a um novo momento, a um novo modelo, a um Brasil que está crescendo, a um país que tem um pouco mais de desenvoltura para entregar a educação financeira, e aí a gente fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É olhar, né? É olhar o programa Papo Certo para aprender sobre educação financeira, é olhar um vídeo no YouTube, é ler um livro sobre educação financeira. Então, a gente fazendo a nossa parte, e aí o governo conseguiu, né, fazer uma parte bem importante, que é colocar como lei ter educação financeira nas escolas. Todo esse processo, João, de a gente conseguir ter o salário não mensal, mas olhar o seu ganho como anual, vai ficar muito mais tranquilo, vai ficar muito mais fácil e a gente vai ter o quê? Uma previsibilidade maior, que hoje a gente não tem tanta previsibilidade, que é um outro fator nosso, Brasil, país emergente, que é o desemprego. Então a gente não consegue olhar para um salário anual, porque eu não sei se daqui a 3 meses eu não vou estar desempregado, se não vai ter uma crise novamente. Então o Brasil é um país que vive de crise em crise, ele vai passando de crise em crise, a gente não sai de uma crise, a gente sai de uma crise para entrar em outra. Então a gente tem que aprender a viver num país emergente, que é um país dessa forma, e a educação financeira, aí ela cai como uma luva, aí ela cai com um grande ensinamento. Porque se tu já sabe que tu vai ver de crise em crise, o brasileiro ele é obrigado a ter uma reserva de emergência.